Você também é mãe, trabalha e gostaria de saber como organizar o seu tempo e a sua rotina para viver sem tanto estresse e livre da culpa? Então, esse vídeo é para você. Eu sou Juliana Didier, sou professora, sou mãe e especialista em bem-estar digital. Aqui nesse programa Mães com Mais Tempo, eu ajudo mães a viverem livres da culpa. E se você é uma mãe que trabalha e quer saber duas estratégias essenciais para mães que trabalham organizarem seu tempo sem estresse e sem culpa, fica comigo que eu vou te mostrar o caminho. Vamos lá? Primeira coisa, gente, a nossa vida de mãe que trabalha é mesmo naturalmente estressante. Por quê? Porque a gente tem que lidar com diferentes contextos e demandas. A gente não tem apenas a casa para cuidar. A gente tem a casa para cuidar diretamente ou para gerenciar uma funcionária, temos o nosso trabalho, temos os nossos filhos e temos o nosso marido. Então, esses diferentes contextos geram diferentes demandas e é natural que a gente se sinta, enquanto mãe que trabalha, às vezes sobrecarregada, estressada e muitas vezes culpada por não conseguir tempo para dar conta de tudo. Então, por isso mesmo, por a gente ter que lidar com várias demandas, é que é fundamental a gente aprender estratégias para organizar melhor a nossa rotina, para a gente manter esse estresse sob controle e a gente se livrar da culpa. A grande questão é o seguinte: como é que o planejamento da rotina e de atividades não se tornar uma camada extra de estresse e cobrança? Porque essa é a nossa realidade de mãe que trabalha. Seu contexto, você precisa entender, é diferente de quem não trabalha. É diferente do seu marido. Só dando um exemplo. Hoje, a minha filha caçula pediu para ficar em casa porque não estava se sentindo bem de saúde. Dor de garganta, nariz escorrendo, espirrando, etc. Eu tive que ficar com ela em casa, eu tive que reorganizar minha agenda, o horário que eu ia gravar esse vídeo para vocês, eu tive que pensar que horário ela ia almoçar na escola, para que eu desse o almoço dela não ao meio-dia, mas de 11h15, que é o horário que ela almoça na escola, para ela evitar de ficar beliscando, comendo lanchinhos fora de hora. Então, eu, Juliana, é que tive que reorganizar a minha rotina, o meu trabalho. Meu marido continuou trabalhando dentro da rotina dele normal. Eu que estou pensando qual remédio que eu tenho que dar, se eu tenho que ir na farmácia comprar um remédio adicional, o remédio homeopático são 3 vezes por dia, o antialérgico uma vez por dia, observar os sintomas. Então, vejam quantas demandas diferentes a gente tem quando a gente é mãe e a gente, ao mesmo tempo, trabalha. Então, você precisa entender. Se o seu contexto é diferente, as soluções para você gerenciar a sua rotina e o seu tempo também precisam diferente. E é por isso que eu estou aqui, para te alertar, para você ter cuidado com as fórmulas prontas sobre produtividade acima da média, produtividade isso, aquilo que você vê na internet, feita por homens que muitas vezes não têm nada a ver com a nossa realidade de mãe. Então, gerenciar a sua rotina e equilibrar as tarefas, calma, é sim possível, tá? Desde que a gente aprenda algumas estratégias básicas para a gente lidar com isso. E são essas estratégias que eu vou te ensinar hoje nesse vídeo. Agora, coloca nos comentários para eu saber de você. Qual a sua maior dificuldade para organizar o seu tempo e a sua rotina? Você que é mãe e que trabalha. Coloca aqui que eu vou te responder nos próximos vídeos, tá bom? Gente, quais são os benefícios da gente parar a nossa vida, você parar o que você está fazendo agora e ver esse vídeo, ou ouvir esse vídeo, que é uma coisa que muitas seguidoras falam para mim que fazem, escutam o vídeo, né? Qual é a vantagem de vocês gastarem esse tempo aqui? De aprender a planejar a sua rotina e as atividades, considerando esse seu contexto de mãe que trabalha. Primeira coisa que a gente vai solucionar aqui nesse vídeo, saber como lidar com a desorganização da casa, que às vezes deixa a nossa mente assim, um furacão. Vocês vão aprender como ter um momento só para você, todos os dias. Como cumprir com os seus horários, sem ficar se atrasando e correndo contra o tempo. Você ainda vai ter o benefício nesse vídeo de aprender a parar de deixar as coisas importantes pela correria do dia a dia e vai, por fim, organizar a sua vida de uma forma equilibrada e sem excessos, tanto da autocobrança quanto do perfeccionismo. Agora, vamos para as recomendações. O que é que Juliana Didier tem para dizer para você hoje? Como é que você pode, na prática,
aprender e colocar na sua vida as 3 estratégias para mães que trabalham organizarem seu tempo sem estresse e sem culpa. Estratégia número 1: organize a sua casa focando no essencial. Gente, primeira coisa, a sua casa não é um hospital, tá? Então, como assim? Gente, eu já conheci mães que se orgulhavam de dizer assim: "Minha casa parece que nem criança tem aqui, porque quando eu termino o dia eu guardo todos os brinquedos dentro desses armários de portas brancas e perfeitas, e nem parece que tem uma criança morando aqui". E eu achei tão curioso aquele comentário, porque ela falava aquilo com um orgulho imenso, como quem diz: "Eu sou uma mãe exemplar, ou uma dona de casa exemplar, porque eu não deixo rastro nenhum brinquedo em casa". Só que a gente tem que pensar, nem em termos de organização, nem em termos de limpeza, a nossa casa precisa estar absolutamente perfeita. Então, quando você aprende técnicas de organização e lê livros sobre isso, eu gosto muito sobre esse tema, a gente precisa filtrar e entender qual é o nosso momento de maternidade. Você não pode se cobrar do mesmo jeito que uma pessoa que não tem filhos, ou de uma pessoa que tem filhos mais velhos, ou uma pessoa que tem filhos, mas tem uma empregada. Então você precisa sempre pensar: qual é o meu contexto, a minha vida, e parar de pensar que sua casa tem que ser um hospital, ok? Nem excesso de arrumação, nem excesso de limpeza. Para com essa autocobrança e com esse perfeccionismo, tá bom? Então a gente precisa, em primeiro lugar, gente, antes de aprender qualquer estratégia e passo a passo que eu vou dar para vocês hoje, o que está por trás disso tudo é a gente aprender a controlar a nossa ansiedade. E em alguns casos de algumas mães, realmente uma compulsão, né, de querer uma casa 100% organizada 100% do tempo. Se você quer isso, você não deveria ter tido filhos. Essa é a verdade. Tá? Por quê? Você pode estar com a casa 100% organizada, mas daqui a meia hora ela já vai estar 90% organizada, porque alguém vai tirar alguma coisa do lugar. Então, é impossível essa equação lá fechar. Para de idealizar que sua casa vai estar 100% do tempo 100% organizada, tá? Então você precisa, em primeiro lugar, lutar contra o perfeccionismo e esse excesso de autocobrança, tá? Em outras palavras, tolere alguma bagunça, conforme a sua situação e a idade dos seus filhos. O que eu quero dizer com isso? Pondere a idade, tá? Você tem um filho que é um bebezinho. Na minha casa, quando as crianças eram pequenininhas, a decoração linda, maravilhosa que eu tinha feito se tornou uma casa super mega colorida, aqueles tapetinhos, para a criança brincar no chão. Eram 2 caixinhas de brinquedo que eu tirava, era um apartamento pequenininho, de 60 metros quadrados, então eu tinha que ser relativamente organizada também, porque senão a coisa ficava caótica. Então ela tinha umas cestinhas branquinhas de madeira, que a gente colocava os brinquedinhos, e depois quando não terminava de brincar, a gente guardava e colocava no armário. Então, o que eu quero dizer com isso? Minha casa ficava um caos 100% do tempo? Não, mas em alguns momentos ficava assim, toda colorida, toda cheia de brinquedos espalhados, né? É uma mesinha depois que você coloca de plástico para a criança desenhar no cantinho da sala, daqui a pouco é um brinquedo que fica espalhadinho ali. Então isso é normal. Se você tem um filho muito pequeno, a sua decoração da sua casa não vai ser perfeita, tá? Então, isso é uma variável. Outra é você pensar: ok, eu quero organizar minha casa, mas eu tenho uma rede de apoio? Eu tenho uma empregada? Eu posso pagar uma empregada? Eu tenho uma diarista? Eu não tenho ninguém? Eu moro no exterior, como é o meu caso, que não tenho ninguém para me ajudar a arrumar a casa? É muito diferente da minha realidade juliana, quando morava no Brasil, professora da Universidade Federal, com empregada de confiança fixa de segunda a sexta, era muito diferente a minha realidade. Né? Sempre tinha alguém de backup para me ajudar a arrumar as coisas. Né? Hoje só sou eu e as meninas. Então, você precisa ponderar qual é o seu universo, a idade dos seus filhos e se você tem ou não a rede de apoio para você equilibrar essas expectativas e baixar esse nível da barra. Em vez de querer a casa aqui 100%, 100% do tempo 100% organizada, talvez se tiver 80% organizada, 50% do tempo, seja a coação que funcione para o meu contexto e que vai diminuir drasticamente o meu nível de estresse e de autocobrança. Esse é o primeiro passo, tá? Agora vamos entender. O que é que seria então o essencial, tá? Gente, para mim, Juliana, depois das experiências que eu passei de morar na Inglaterra, depois de vir morar aqui no Canadá, de morar no Brasil com empregada e aqui sem,
O que é que eu hoje entendo que é absolutamente essencial de todo dia estar em ordem? Roupas limpas, né? As crianças precisam ir para a escola, as crianças precisam sair, então a roupa é uma coisa que eu sempre mantenho lavando, secando, guardando. Comida na mesa, então comida saudável, que não precisa ser 100% saudável 100% do tempo também, mas precisa, na sua essência, ser uma comida equilibrada. E higiene alimentar, né. Eu sou formada em hotelaria e fui professora, nessa área durante 10 anos, e esse termo é bem técnico, mas de um modo geral, traduzindo e simplificando, eh, tem a ver com a higiene na manipulação dos alimentos e no ambiente dos alimentos. Então, por exemplo, os meus balcões, a minha cozinha sempre está limpa. Eu não deixo comida exposta na temperatura ambiente, descoberta com mosca passando, ou deixo uma comida do almoço para o jantar, por exemplo. Então a segurança e a higiene alimentar é a segurança que você tem que ter em relação à manipulação dos alimentos e a forma de você armazenar os alimentos para que você não tenha infecção. Então isso, para mim, hoje é o essencial. É higiene pessoal das crianças, tomar banho todos os dias, escovar os dentes, comida na mesa e roupas limpas. Isso é o essencial dentro de uma casa, tá? E o que são excessos? Gente, lamber o chão todo santo dia é um excesso. Lavar o banheiro 2, 3 vezes por semana é um excesso. Abrir mão do final de semana com os filhos para cuidar da casa e da comida de sábado de manhã até domingo à tarde. Então, seus filhos vão crescer, você vai estar lá, faxinando a casa, tendo problema de coluna, tendo tensão muscular, dormindo mal, porque você está o tempo inteiro querendo ter uma casa perfeita. Então, deixe isso de lado se você realmente quer se livrar da culpa e se você quer diminuir o estresse que você tem hoje, tá? E o que é essencial? Trazendo alguns exemplos mais práticos. Limpar, por exemplo, os banheiros uma vez por semana é uma coisa que eu considero essencial. Se você tiver um animal, manter um ambiente livre de dejetos diariamente. Trocar a roupa de cama e limpar o piso uma vez por semana. Isso seria um passo que eu considero que é uma coisa essencial para manter uma casa minimamente organizada e limpa. Então, cuidado e pondere esses excessos, tá? Agora vamos pensar o que é que você que está assistindo agora pode fazer na prática para organizar a sua casa focando no essencial. Vamos lá. Passo 1. Liste as atividades que você considera essenciais para organizar na casa e separe e organize o que é que você vai fazer diariamente e semanalmente, tá? Quando você faz essa listagem e você começa a estimar o tempo dessas atividades, o que é que acontece? Isso ajuda você a executar as atividades dentro do tempo que você tem, se você não tem uma rede de apoio como eu. E se você tiver uma rede de apoio, uma empregada, uma diarista, você pode usar essas dicas que eu vou te dar agora para organizar o trabalho da sua funcionária. Então, em qualquer dos casos, vai ser útil você aprender isso que eu vou te falar agora. Quais são atividades que eu, Juliana, executo diariamente aqui, no meu contexto Canadá, sem empregada? Preparo as 3 refeições, as lancheiras das meninas de manhã, a mais velha já está ajudando a arrumar, a organizar dela. O lanche após a escola, quando elas chegam, gosto sempre de ter um lanche nutritivo, né? Colocar os pratos na máquina de lavar após cada refeição, isso eu não acumulo. Gente, prato, roupa e e-mail. Quanto mais você acumular, pior vai ser. Sabe por quê? Porque não vai parar de chegar. Nem e-mail, nem roupa e nem prato. E aí, quando você vai acumulando, deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã, o que é que acontece? Ao invés de você ter que lidar com aquele desconforto de ter que lavar 4 pratos, por exemplo, em cada refeição, ou botar na máquina de lavar, que é o caso da gente aqui, você vai ter que lidar com 4 vezes 3, 12. Aí agora para e me diz, o que é mais fácil? Lavar 4 ou lavar 12? É lógico que sua mente, quando olhar aquela pilha de prato no final do dia, se você não lavou nada, vai ter muito mais, vai ter muito mais chance de você procrastinar e você querer deixar para amanhã, depois para amanhã, depois para amanhã, porque aquela coisa que era simples, se fosse feita pequeno, você deixou acumular. Então, coisas que são simples e fáceis de fazer e que se acumulam rapidamente, não deixam para depois, tá? Então, 2 coisas básicas que eu não acumulo são esses pratos e as roupas que eu coloco na máquina de lavar e na máquina de secar nos intervalos do meu trabalho, porque eu trabalho em home office, então eu consigo ter essa flexibilidade. Dobrar as roupas,
no final da tarde e colocar nas cestinhas de cada um, certo? A gente tem 3 cestinhas aqui em casa, minha e do meu marido e uma de cada uma. Eu coloco as roupinhas separadas, mas cada uma delas é que organiza as suas roupas, e meu marido também, ele que organiza a roupa dele no armário. Então, isso é uma coisa que, se você não faz, você pode começar a fazer. Outra coisa que eu faço também, que você pode experimentar se você não tem rede de apoio como eu: 30 minutos de faxina apenas por dia, por ambiente. Então, ao invés de você deixar tudo para um dia único de faxina, que foi uma coisa que eu fiz durante muito tempo, o que é que acontecia? Eu ficava mais cansada, porque eu tinha que ficar 4 horas do sábado fazendo faxina. E aí, quando eu comecei a estudar, pesquisar e aplicar essa questão de organização do tempo na minha realidade de mãe que trabalha, eu percebi, poxa vida, se eu encaixar 30 minutos de alguma faxina por ambiente, será que vai ser mais fácil para mim? Mágica, muito mais fácil. Por quê? Uma coisa é você limpar um banheiro com banheira, minha gente, que é a realidade daqui, por dia, do que você lavar 3 no único dia, fora aspirar, fora botar roupa para lavar, etc, etc. Então, o que é que eu faço, que você pode fazer também? Eu dividi por ambiente da minha casa e por dia da semana. Então, por exemplo, segunda-feira eu não faço nada, porque é o dia que eu saio e passo a tarde fora com a minha filha numa atividade de ice skating, da aula de patinação. Na terça, eu limpo o WC, o banheiro do casal. Na quarta, o das meninas. Na quinta, eu faço aspiração e passo pano no térreo, que é a tarde que o cachorro não está em casa, tá com a minha filha mais velha na casa de uma amiga. E aí eu aproveito para aspirar, tirar todo o pelo dele e tal, limpar o piso térreo. E na sexta, eu faço o banheiro do térreo. Com isso, o que é que acontece? Quando chega no sábado, eu não estou mais com tudo acumulado para fazer no sábado. Eu só tenho o quê? A parte aqui do piso superior, que são os 3/4, tá? Então, semanalmente, uma vez por semana, que hoje a gente tem feito no sábado de manhã, o que é que eu faço? Eu ajudo as meninas a fazerem a faxina semanal do quarto. Eu tenho 2 meninas, uma com 8, outra com 11. E aí a gente faz troca de roupa de cama, limpamos o piso, organizamos os brinquedos e a mesinha de estudo. É a faxina semanal. E faço depois o meu quarto. Piso, roupa de cama, limpeza dos móveis. Então, quando você faz essa distribuição da arrumação e da organização da casa por vários dias na semana e organiza por ambiente, fica muito mais leve e muito mais fácil para você apenas complementar no sábado de manhã, no sábado à tarde, no domingo, se para você funcionar melhor. Domingo eu fecho o barraco, não faço nada. Nem almoço eu gosto de fazer domingo. A gente prefere ir para um restaurante do que. Eu brinco que é a folga da cozinheira. Eu digo, não, minha gente, eu já cozinhei 19 refeições nessa semana. Eu quero uma folga que é domingo. Então, mas você pode achar que o domingo funciona melhor para você. Aí é você que tem que tentar descobrir. Mas o princípio é o mesmo. É você listar as atividades essenciais que você considera na sua casa e separar o que é que você vai fazer diariamente, nos bloquinhos de tempo que você tem. Se você chega à noite super cansada, ai Ju, 30 minutos é muito. Faz 15, faz 10, faz o tempo que você tiver. Mas faz um pouquinho cada dia. Gente, no meu banheiro, às vezes, eu tô tão agoniada porque a minha faxineira, a gente tem uma faxina uma vez por mês aqui, ela não veio sábado. E aí eu não limpei o banheiro na semana passada porque ela vinha. E aí eu disse, gente, já sei. Hoje, antes do banho, eu vou limpar a pia. Amanhã eu limpo o vaso, no outro dia eu limpo a banheira. Então, quando você tem essa mentalidade de você fracionar as atividades que você precisa fazer em pequenos blocos de tempo, se torna muito mais fácil você fazer, porque você não está lidando com uma montanha inteira de atividades, entende? Você está olhando só um degrauzinho que você tem que dar. Então, isso é muito mais fácil de executar. Testa e depois coloca aqui nos comentários para mim o que é que você achou dessa estratégia, tá bom? Passo 2. Depois de você listar essas atividades que você vai fazer diariamente, semanalmente, você precisa testar durante 2 a 3 semanas para você ver se essa estimativa de tempo que você previu para as atividades funcionou ou não. Já aconteceu, por exemplo, de eu achar que eu ia arrumar o banheiro em 25 minutos e eu gastei 45. Já aconteceu de eu achar que eu resolvia o piso lá de baixo e o banheiro lá de baixo em 45 minutos, que era o tempo que eu tinha. E eu levei 1h10. E eu disse, não, então eu vou dividir.
Um dia eu vou aspirar e passar o pano, limpar o balcão, a cozinha, tal, tal, tal. E o banheiro eu vou deixar para um outro dia. Foi quando eu separei as atividades que eram todas na quinta, um pedacinho na quinta, outro pedacinho na sexta. Então, só você que está me assistindo agora é que vai saber quanto tempo você, na sua realidade, no seu ritmo, na sua casa, no tamanho da casa que você tem, no apartamento que você mora, grande ou pequeno, quanto tempo você vai levar. Então, só você pode testar e avaliar. E nunca teste apenas considerando só uma semana, porque você tem mil imprevistos na vida de mãe. A filha adoece, problemas no trabalho, problemas seus de saúde, enfim. Então, não é bom que você considere só a avaliação de uma semana. É bom que você liste e teste esse plano de atividades, de faxina, de organização da casa durante 2 a 3 semanas, porque você minimiza essa oscilação que vai ter dos imprevistos, tá? Um desvio padrão, digamos assim, falando estatisticamente. Lembre-se, cada realidade é única. Sua vida, seu ritmo, seus filhos, o tamanho do seu apartamento, o seu trabalho, a sua condição física, a sua condição psicológica, seu nível de disposição, tudo isso são variáveis que mudam. Então, não tenta replicar exatamente a minha vida, Juliana. Você precisa apenas aprender comigo e testar na sua realidade, tá? Passo 3. Use algum aplicativo como Our Home, ou uma caderneta, ou uma agenda, para você não se perder nas atividades que precisam ser feitas a cada dia. Por que é que eu digo isso? No meu caso hoje, eu estou retestando, fazendo essa minha estimativa, colocando na minha agenda. Depois que eu colocar na minha agenda, eu tiver uma estimativa mais precisa, eu vou replicar no Our Home e reinstalar no celular das meninas. Qual é a ideia? Nesse Our Home, você consegue ter uma espécie de gamificação. Então, cada membro tem um avatar e você tem atividades que você vai ganhando estrelinhas por atividade que você faz. E aí você programa se é uma atividade que tem um horário fixo para acontecer, ou se é uma atividade que pode ser feita a qualquer horário do dia, se é diária, se é semanal, qual a periodicidade. Então, é um aplicativo bem interessante para quem tem filhos que já usam celular, tá? Outra coisa, gente, por que é importante a gente colocar essas atividades numa agenda ou num aplicativo, num lugar que a gente possa fazer um acompanhamento? Porque imprevistos acontecem, é o que mais acontece na vida da gente que é mãe que trabalha, né? Você vai ter reunião da escola, como eu tive ontem, então boiou a faxina da terça-feira. Você vai ter eventos sociais, de igreja, familiares, um aniversário, tá? Uma apresentação da escola, uma festinha. Então, você precisa entender que é normal que você precise remanejar para algo para outro dia. Então, saia do lugar da culpa e da rigidez, que foi um lugar que eu passei por muito tempo. Eu achava que minha agenda tem que ser tratada como se eu fosse um general. Colocou naquele dia, eu tinha que fazer de todo jeito, eu fazia, eu morria. Gente, aquilo me gerava um estresse tão desnecessário. Por quê? Porque ninguém ia morrer se eu limpasse o banheiro na terça ou se eu limpasse no banheiro na quarta, concorda? Então, muitas vezes, o estresse e a ansiedade, eles estão muito mais nascendo na nossa cabeça do que propriamente por conta das atividades que a gente tem que fazer. Então, fique atenta a isso, tá? Estratégia 2. Aprenda a cumprir os seus horários sem ficar se atrasando ou correndo contra o tempo. Gente, aqui é a hora da verdade. Eu vou admitir para vocês. Esse sempre foi o meu maior calo. Isso foi motivo de brigas, de discussões, de reclamações do meu marido e depois da minha filha caçula. Sim. Deixa eu tomar uma água porque minha garganta está se recuperando de uma alergia. Gente, eu sempre fui uma pessoa que tive o problema de chegar pontualmente. Era quase uma tradição de família isso. Minha mãe, quando ia marcar para ir para o médico com a minha avó, ela dizia assim: mamãe, o médico é 4 da tarde. Minha mãe chegava lá de 3h30 da tarde para pegar minha avó estava tomando banho ainda. O médico, na verdade, era tipo 5 da tarde. Então, minha mãe, durante muitos anos eu vi isso. Ela dizia um horário que não era o horário real para que ela tivesse uma folga para alocar os atrasos da minha avó. E na época da faculdade, eu tenho um amigo que dizia: Juliana, você é sempre 15 minutos pontualmente atrasada. Gente, eu fiquei com uma vergonha imensa naquilo. E eu fiquei pensando: gente, mas por que que eu sou sempre atrasada? E eu percebia que o grande problema é que eu não dava folga para imprevisto.
Então eu calculava assim: eu moro perto da Universidade Federal. Eu vou de carro. Era um carrinho usado que meu pai tinha comprado e eu tinha esse luxo de ir de carro para a universidade. E aí eu dizia: "Não, dá tempo de almoçar, dá tempo de eu cochilar, dá tempo de me levantar, porque só são 7 minutos daqui de casa para lá". Só que eu não contava com o tempo de eu me acordar mais lenta, eu não considerava que ia ter imprevisto no trânsito, o tempo de eu ajeitar o cabelo para sair. Então, na verdade, não eram 7 minutos. Eram 15 minutos que eu deveria programar, ou até 20, se eu quisesse chegar no meu compromisso antes e não sempre pontualmente atrasada, considerando os atrasos dos outros, não é? Então, me levou muito tempo, muita dedicação, mas finalmente eu consegui aprender a quebrar esse ciclo e eu vou te ensinar o caminho, tá? O que que você pode fazer para cumprir os seus horários, os seus compromissos, sem ficar se atrasando ou correndo contra o tempo? Passo um: comece o seu dia pelas coisas que são prioritárias. Gente, isso evita algo muito comum, que é a gente deixar passar coisas importantes que a gente tem que fazer por conta da correria do dia a dia. Então, como a gente é mãe, a gente trabalha, tem a casa, tem a feira, tem um remédio, tem 1 milhão de coisas para a gente dar conta. Se você não começa o seu dia, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida do trabalho, nos seus e-mails, nas atividades que você tem que ter nas listas de tarefas do trabalho, mas você começa só por aquilo que é mais conveniente, o que é mais fácil e tal, e vai deixando para depois aquilo que é prioritário, essencial, o que vai acontecer é que 1 milhão de imprevistos vão acontecer, né? E as chances de você não conseguir fazer aquilo que realmente era prioritário acabam indo pelo ralo. E aí, o que é que acontece como resultado disso? Culpa, culpa, culpa. Putz, não acredito que acabou o dia, eu não consegui fazer tal atividade que era super importante e me esqueci, ficou para amanhã, eu sou mesmo uma procrastinadora, eu não sei organizar meu tempo. Aí você começa a alimentar o sentimento de culpa, o que não te ajuda. Gente, a gente tem que entender, culpa não leva a ação. Culpa não leva à mudança. Então, se você está aqui, você quer aprender a diminuir essa voz dessa culpa e organizar melhor a sua vida, você precisa parar de alimentar esses padrões, tá? Então, se você não conseguir cumprir todas as suas atividades, da sua lista de atividades do dia, ok. Mas quando o essencial já foi feito logo no início do dia, antes dos imprevistos começarem a te engolir, você ganha o dia e você diminui a culpa. Então, por exemplo, atividade física, eu não coloco para final do dia. Minha atividade física eu faço logo de manhã. No meu caso, Juliana, eu já testei várias alternativas e o que funciona melhor para mim é linkar o hábito de deixar as meninas na escola. Então, isso é prioritário para mim. Meu trabalho é importante? Sim. Organizar a casa? Sim. Dar atenção ao meu marido? Sim. Comer, etc. Tudo é importante, beleza. Mas, longo prazo, para eu controlar minha ansiedade, para eu dormir melhor, para eu manter o bom humor, para eu preservar o meu bem-estar e minha saúde, o que é prioritário? Comer bem, dormir bem, atividade física. Tenho muito tempo sobrando? Não, só tenho 20 minutos por dia para fazer atividade física. Beleza. Então, eu vou vincular no horário que eu consigo repetir todos os dias. No meu caso, é quando eu chego da escola das meninas. Faço na minha garagem, na bicicleta que eu tenho aqui, com um aplicativo. Não estou podendo fazer bike, fazer só yoga, uso o mesmo aplicativo, boto fonezinho, boto o tapete, faço ali na minha garagem mesmo. Então, aquilo que é essencial, seja na vida pessoal, profissional, familiar, tem que vir primeiro. Tem que vir no começo do seu dia, não quando sobra tempo, tá? Gente, passo 2. Estime o tempo que leva para fazer algo, dando uma folga para os imprevistos. Por exemplo, vamos dizer que você tem um tempo para preparar o café da manhã, certo? Que é sincronizado, no caso meu aqui, com o horário de sair para a escola. Se você sabe que esse processo leva, por exemplo, 1 hora, então você precisa organizar o seu horário de se acordar e o horário limite para chamar as crianças para sair, colocando uma folga de pelo menos 10 minutos, certo? Porque, minha gente, imprevisto na vida de uma mãe que trabalha é o que mais acontece, concorda? Coloca aqui nos comentários se você concorda. É um querendo pegar o casaco que se esqueceu. Hoje, a minha filha mesmo, mamãe, a minha scarf, eu tenho que levar porque eu tô sentindo minha garganta ainda, ela se recuperando de um resfriado ou de uma alergia, enfim. E ela disse, mamãe, eu tenho que pegar minha scarf. Eu disse, pronto, lascou, porque vai atrasar. Por quê? Porque ela estava contando com só 5 minutos de folga. Então eu disse, Lulu, vá passear com o cachorro, mas volte de 8h10. 8h15, você sabe que a gente tem que estar no carro.
8h16, ela estava ainda chegando com o cachorro, e não 8h10, e lembrou da scarf e subiu para procurar a scarf no armário e desceu. Saímos de 8h18. Pois bem, chegou em cima da hora na escola. Ok, não chegou atrasada, mas chegou na hora que estava tocando. E aí, qual é a mágica, gente? Aconteceu uma série de imprevistos hoje, ok? Mas como a gente tem como parâmetro que 8h10 é o horário da gente, tá? Pegando o sapato, pegando a mochila, pegando a bolsa, indo para o carro, a gente deixa uma folga para esses imprevistos, como aconteceu hoje, por exemplo. Então, em 90% das vezes, a gente não sai de 8h15, 8h18, a gente sai de 8h10. E aí, esse tempo significa que a gente, ao invés de estar chegando sempre na escola na hora que toca, a gente chega normalmente 10 minutos antes. Se acontece algum imprevisto, a gente chega 5 minutos antes. E se acontecer uma sequência de imprevistos, como foi hoje, a gente chegou na hora que estava tocando. O que acontece em 10% das vezes. Então, se você conseguir estimar com base na sua realidade e você adicionar esses 10 minutos de folga para imprevistos, o que é que vai acontecer? Ao invés de você sair gritando, correndo, estressada, ansiosa e pior, descontando nos seus filhos. Bora, menino, tá na hora, a gente vai chegar atrasado na escola de novo. Aí reclama com o porteiro, aí reclama com o elevador, se você mora em prédio, reclama com os vizinhos, sai já com a testa franzida, sai dirigindo estressada, vendo a hora bater em alguém, manda as crianças saindo do carro, como se fosse chutando as crianças para fora do carro, porque você tá atrasada, porque vão chegar atrasada de novo na escola. Percebem como isso gera uma tensão? Percebe como isso gera uma agitação? E isso tem uma relação com os nossos hormônios. Não se esqueçam disso, cortisol, adrenalina ali, tá, sendo liberado. Por quê? Porque você tá sempre correndo contra o tempo, desesperada, sem nenhuma folga para imprevisto. Então, para com isso, tá? Se você fizer isso, você vai parar de ficar descontando seu estresse nos outros, parar de se estressar. E o lado bom, você vai melhorar a sua pontualidade, porque você não vai pegar o horário de rush de todas as mães na rua da escola, lá em Recife. Olha que beleza, minha gente, na saída da escola, até aqui, que o pessoal é pontual. Se você chegar 8h35 na escola, é um inferno para você entrar para o drive-thru das crianças descerem. Se você chegar 8h25, que é o horário que eu chego com a minha filha, não tem carro nenhum, não tem estresse, não tem ninguém correndo. A menina desce com calma, se despede de mim, tchau, filha, bom dia, tal, 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 te amo, filha, aproveite o seu dia, tal, 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 tal. Você chega na escola, a criança chega na escola com outro ritmo. Você deixa o seu filho na escola com muito mais tranquilidade, você não pega o horário de rush de todas as mães que querem chegar de 8h35. No Brasil, 7h15, né? Eu lembro quando as meninas estudavam em Recife, era 7 horas que eu deixava na escola, 7h15 é o horário que estava tocando. Minha gente, 7h15 eu já estava no carro, no estacionamento, olhando as minhas mensagens do WhatsApp, porque eu olhava as mensagens do WhatsApp antes de ir para a Federal, porque eu sabia que 7h15 era o inferno das mães saindo, trânsito em Casa Amarela, enfim, na saída para ir para o UFPE, e eu ficava no carro adiantando as minhas mensagens. Quando saía aquele horário de rush, de 7h15 até 7h25, eu ia linda, maravilhosa, sem trânsito nenhum, porque eu não pegava nem o trânsito dos desesperados que queriam chegar às 8 horas na Federal, nem das mães loucas correndo que saíam da escola de 7h15, atrasadas e descabeladas. Eu saía 7h25, plena, tranquila, maravilhosa. Então, minha gente, e em outras palavras, você vai, com essa estratégia, melhorar a sua pontualidade e aliviar o seu estresse, tá bom? Passo 3, use um timer. Um timer, pode ser um timerzinho assim, ó, bem safadinho. Deixa eu ver um outro modelo que eu trouxe aqui para vocês. Minha filha pegou para brincar. Próximo vídeo eu mostro para vocês, mas um deles é esse aqui, baratinho, que veio numa tinta de cabelo. Uso para trabalhar todos os dias, porque eu boto aqui o tempo, meu bloco de 45 minutos, prendo ele aqui e eu fico vendo quantos minutos eu ainda falto para terminar aquela atividade. Não perco o foco nem a pau. Ou você pode usar alarmes no seu celular ou dispositivo de voz para ter uma pista clara da hora de parar alguma atividade. Mas não exagere na quantidade para não gerar mais estresse. Eu já fiz isso. Semestre passado, eu acho, ou ano passado, antes de viajar para o Brasil,
As meninas até brincavam comigo, diziam: "Mamãe, a mamãe alarme", porque eu tinha alarme para acordar, alarme para preparar comida, alarme disso, alarme daquilo. Era tanto alarme que acabava gerando mais estresse do que organizando a minha vida. Então eu comecei a perceber que aquilo era demais. E eu disse: "Gente do céu, calma, Juliana, dá um passo para trás, respira, não pira". E aí eu comecei a focar nos compromissos que eram realmente essenciais na minha rotina, como por exemplo, o que é que eu faço hoje? Eu tenho um alarme da hora de acordar, que é no meu dispositivo móvel, um Google Nest que fica na minha cabeceira, porque meu celular dorme fora do quarto. Eu tenho um do horário das refeições, então quando é hora de eu descer, 11h45, para preparar o meu almoço, toca um alarme. Então naquele meu horário limite. Na hora de preparar meu jantar, também. Então os horários das 3 refeições, a gente tem um pouco mais de rigor aqui em casa. Hora de se desconectar para um momento sagrado noturno, 7h30, toca o meu alarme, desligo o celular e começo meu processo de me desconectar de telas. Hora de compromissos específicos, o horário do ice skate da minha filha, ela detesta chegar tarde, então 3h45, toda segunda-feira tem um alarme recorrente, quartas e sextas que é o horário do horseback riding, que é a equitação da minha outra filha, também tem um horário para que a gente chegue lá com a folga de 10 minutos. Então, quando você tem algum compromisso específico, coloque um alarme e lembre-se da dica anterior. Coloque sempre com a folga de 10 minutos, para você evitar o rush do trânsito, para você evitar corre-corre do seu e dos seus filhos, tá? E uma outra coisa que eu ponho um timer, esse daqui que eu mostrei para vocês, são os meus blocos de trabalho, que hoje eu trabalho em blocos de 45 minutos, porque eu descobri que no meu caso é o ponto ótimo de foco e concentração. Então se eu fico 1 hora, eu já começo no final. Perna cansa, a coluna cansa, começa a olhar pela janela, começa devagar, isso é normal, tá? Isso acontece com qualquer ser humano, porque a nossa mente tem a sua própria dinâmica. Então, a gente precisa entender que a gente não é uma máquina, tá? Então, quando você descobrir o seu ponto ótimo, eu posso fazer um vídeo explicando mais para vocês sobre essa estratégia. Se você quiser, coloca aqui embaixo. Ju, fala mais um pouco sobre essa coisa de blocos de tempo, como é que se organiza exatamente, como é que a gente descobre essa coisa do tempo ideal, de blocos de trabalho, de foco, coloca aqui que eu faço um vídeo para vocês, tá?